Boa tarde, pessoal, beleza? Como eu havia prometido, vamos fazer alguns exercícios de integração por partes. Aqui tem alguns misturados, tá? Nessa sessão que eu passei, do 1 ao 32, 33, não me lembro. É, mas eu selecionei alguns para fazer. Claro que a gente não vai conseguir fazer todos, eles demoram um tempo, tá bom? Mas eu selecionei alguns que eu achei que valia mais a pena. E tem uns que são muito parecidos uns com os outros, aí vocês podem ir tirando as suas conclusões aí, de acordo com as técnicas que a gente vai ver. Então, eu vou iniciar aqui pelo exercício 3. E o motivo por isso é porque o 1 e o 2 assim, já dá a técnica que você vai, a substituição que você vai usar por partes, né? Então aí fica um pouco sem graça. Deixa eu abrir uma outra página aqui e passar todas as questões para baixo e à medida que a gente vai precisando a gente vai pegando. Pronto. Tá, então para esse exercício aqui, repara que você sabe integrar o cosseno, né? Não tem problema com o cosseno sozinho. O problema é esse x, né, esse polinômio multiplicando aqui. A ideia nesse caso é você escolher o polinômio para integrar, porque para derivar, perdão, porque nesse caso você reduz o grau na hora de você obter a próxima integral. Então eu vou chamar o x de u e vou chamar o restante, todo o resto de dv, né? Fazendo isso, eu tenho essas substituições bem aqui, deixa eu só editar aqui que faltou alguma coisa. É, faltou uma setinha. Pronto. Então, fazendo essa substituição bem aqui, o que você tem é essa integral. Deixa eu, essa integral aqui eu esqueci de colocar. Eu normalmente preparo as equações, essa aqui eu coloquei só o resultado. Mas é melhor eu colocar por partes, né? Deixa eu fazer assim. Vou pegar e editar rapidinho o que deve aparecer do lado direito. O lado direito vai aparecer o u com v, né? Então vai aparecer o x seno de 5x sobre 5, que é o que você já está vendo aqui. Mas também vai aparecer menos a integral de seno de x, né? É, sobre 5. Então deve ser algo parecido com isso aqui, fazendo a substituição, né? Lembrando, se você não lembra, eu vou colocar aqui a fórmula de integração por partes, né? Que é rapidinho de escrever. Então, essencialmente, você vai chamar alguém de U e alguém de DV. Eu vou botar um highlight aqui em quem é quem. Esse cara aqui, né? E o DV é todo o restante. DV é todo o restante. Fica fácil de ver. Beleza? Aí basta substituir e fica bem claro como que a gente resolve, né? Tá, então vou fazer o próximo exercício rapidinho. Assim, antes disso, observação. Vamos só entender o que a gente fez com essa técnica aqui e como é que ela pode ajudar no futuro, né? O que você tinha era um polinômio vezes uma função trigonométrica, né? Podia ser uma função trigonométrica, uma exponencial, alguma coisa do gênero. O ponto é, toda vez que você escolhe o polinômio para derivar, a integral que você obtém no VDU, essa à direita aqui, ela fica com um grau uma unidade menor, né? Por outro lado, a integração que você precisa fazer no cosseno não complica o integrando, né? Na verdade, a integral de cosseno é seno, a integral de seno é cosseno a menos de sinal, né? Então as integrais não ficam mais complicadas. Então, quando você tiver um polinômio vezes uma função que é facilmente integrável várias vezes, você pode escolher o polinômio para derivar para abaixar o grau. Eu vou ilustrar isso com essa substituição bem aqui. Ó. Mais ou menos uma cópia do de cima, né? Você vai chamar a parte polinomial de u, que é a que você vai usar para derivar, e vai chamar todo o restante, que é o que é fácil de integrar, né? Você vai chamar de dv. Então, vai ficar isso aqui. Deixa eu só colocar a setinha de novo. Daí o v vira só seno, tá? Eu escrevi sim aqui porque é como esse programa aceita, tá? Seno é um pouco mais difícil de escrever.
Fazendo essa substituição nessa integral, usando a forma de integração por partes, você vai obter isso aqui, ó. Então vai ficar u com v, é esse termo daqui, da esquerda, e depois v com du, que é esse termo aqui da direita. Então repara que o expoente está uma unidade menor, né? O que você tinha antes. Então, se você precisar reduzir mais, você usa por partes de novo, para tentar resolver essa integral aqui, né? É, e aí você usa quantas vezes precisar. É daí que vem aquelas fórmulas de redução que o pessoal fala. No livro, a maioria dos livros aparece como fórmula de redução, né? Mas eles criam umas fórmulas para você reescrever uma integral super complicada. Quando você usa muitas vezes por partes, você escreve em termos de integrais menos complicadas. Aí às vezes eles fazem esse tipo de coisa para n vezes, alguma coisa assim. Então vamos para o próximo exercício agora. Esse aqui é muito parecido, a gente praticamente não vai usar partes aqui. É, uma vez que essa integral ela é muito parecida com uma que a gente já fez em sala, uma que eu usei como exemplo. Aí se tiver as fotos aí da aula, você vai perceber. É claro que para fazer a integral do exemplo, eu usei partes, aí você vai perceber o que eu estou fazendo agora. Então, a única coisa que eu fiz dessa linha para essa foi adicionar esses dois sinais de menos aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Mas eles se cancelam, então a integração é a mesma. E aí eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar. É substituição simples, tá? Não é nem partes, não. Eu vou chamar o menos x de u. Aí repara que esse menos x vira. Deixa eu marcar aqui. Esse menos x todo aqui vira o u. Esse menos x todo aqui vira o u. E esse du aqui, ele incorpora esse sinal que está do lado de fora. Então esse sinal aqui está dentro do du, tá? Então esse sinal aqui está dentro do du. Então tá tudo certo. Só que a integração que eu fiz em sala era um x ao quadrado é x, não é isso? Que a gente precisou integrar por partes duas vezes. A parte boa é que aqui a gente vai precisar integrar por partes uma vez, né? E você consegue achar o valor dessa integral fácil, fácil. Deve dar isso aqui em termos de u. Basta você escolher, usar a mesma técnica desse que eu usei para o cosseno aqui, né? Você pode usar nessa exponencial. Você repara que está multiplicado por um polinômio e uma função que você consegue integrar muitas vezes, né? Quantas vezes você quiser, né? Esse é elevado a u. Então você escolhe o u para derivar, você chama ele de. Bom, aqui vai ficar ruim a anotação, né? Porque eu já chamei de u. Mas você vai escolher o u para derivar, então na integral que aparece do lado direito, ela fica uma integral bem mais simples. Escolhe o e a u para integrar, que é ele mesmo. Então por isso que aparece esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é a integral desse cara aqui, que você chamou de dv, né? Então esse aí não é muito por partes, porque a gente já fez, né? É, o que a gente faz daqui para cá é uma substituição simples, né? E o que a gente faz daqui para cá é uma integração por partes que a gente já fez em sala. A gente pode, não precisa reinventar rodas, pode usar as que você já fez. Então eu vou copiar essas observações aqui para ficar registrado que a 5 é muito parecida com a 4, só que eu acho que é uma integração são duas integrações por partes. E a 6, a 7 e a 8 são muito parecidas com essa 3, assim. Então, você usa a mesma técnica, vai dar certo. Agora vamos para essa 9 aqui. Aqui é mais para praticar mesmo, porque a substituição é bastante óbvia, assim, o que você precisa fazer. Quando você chega na integração por partes, mas mais uma vez, se você fizer uma substituição simples, se eu fizer essa substituição aqui, por exemplo, eu consigo. Deixa eu só escrever aqui o elementos de integração. Aqui, ó. Se você chama u de 2x mais 1, o du sobre 2 vai virar o dx. Então você consegue reescrever essa integral em termos de uma que você já conhece. Aqui, ó. A gente fez como exemplo em sala também. Fazendo essa substituição aqui, deixa eu colocar dentro de um quadradinho, igual eu estava fazendo em sala, né? Usando essa substituição aqui, basta você. Esse du sobre 2 é o dx, que estava aqui antes, e o u é o 2x mais 1. E essa integral eu fiz como exemplo, acho que foi o primeiro ou segundo exemplo de sala, né? Então eu já vou copiar o resultado,
com a constante de integração. Mas lembra que quando eu fiz essa questão lá, basta você chamar a função que você vai derivar de ln. Obviamente você não sabe a integral dela, então você não vai escolher essa função para integrar. Você vai escolher para derivar, né? Então você vai chamar a variável que você vai derivar de ln de u. E aí sai a integração por partes numa boa. Tá bom? Eu tenho que voltar para a variável original, né? Eu coloquei tudo em u, e você volta para a variável x depois. Aí é só substituir, tá? Pegar essa conta aqui e substituir em todos os lugares que aparece u, colocar 2x mais 1. Então essa integral é bem rapidinho de fazer. Tem algumas aqui nessa lista que são um pouquinho mais chatas. Aqui, na 10, eu fiz duas integrações, tá? Na verdade, o que ele quer dizer, o que ele quer que você faça de fato, é essa aqui. Essa que eu coloquei como 10 sem estrela, tá? Quando ele indica esse menos 1 em cima, ele realmente está querendo falar a função inversa, tá? Não é o inverso do valor do seno, não, tá? Por exemplo, se o seno deu meio, o inverso seria 2, né? Mas não é isso, é função inversa, né? Qual o ângulo cujo seno é meio? É um pouco diferente. Mas vai fazer das duas vezes aqui, né? Apesar de ser esse que ele quer, que é o que ele quer dizer, para ficar claro como é que a gente faz os dois. Essa integral 10 estrela aqui é um pouco mais maldosa, viu? Então, eu vou resolver de uma maneira um pouquinho giraia e depois eu vou mostrar uma outra forma de resolver. Vou pelo menos dar uma dica. Então, para essa 10, bom, você não sabe integrar arco-seno, né? Então, se você tiver alguma esperança de usar por partes, você não vai usar, não vai escolher o arco-seno como uma função a ser integrada na integração por partes. Então, eu vou escolher como uma função a ser derivada. E quando você faz isso, essa substituição te dá isso para u. Derivada do arco-seno, acho que todo mundo lembra. E vai dar isso aqui, o restante do integrando, né? O dv vai ser o próprio dx. Escrevendo dessa forma, basta você substituir a fórmula de integração por partes agora ali na frente da integral que você está calculando. Deixa eu colocar aqui uma caixinha para ficar mais organizado. Aqui, caixinha, beleza. Tá, então esse x arco seno de x é o v vezes u. E essa parte aqui, essa outra integral é o VDU, né? Basta verificar que é o VDU. A parte boa dessa integral da direita é que a derivada desse cara aqui embaixo tem a ver com o cara de cima. Então, isso indica que uma substituição simples deve resolver o problema, né? Aí eu vou fazer uma outra substituição dentro da substituição por passo para resolver essa integral. Eu vou chamar esse radicando aqui de t, e se você chamar esse radicando de t, o seu dt passa a ser menos 2x dx. Né? Então, fazendo essa substituição, deixa eu colocar para cá, dentro de um quadradinho. Fazendo essa substituição, a sua integral vira isso aqui. Eu só substituir na integral da direita esses termos. Aí repara que teve uma troca de sinal, tá? A troca de sinal aconteceu porque na verdade o dt sobre 2 que é x dx. Deixa eu copiar isso aqui. Acho que é mais fácil. Aqui. Beleza? Então, para ficar claro, o que eu fiz foi pegar essa segunda equação e dividir por menos 2, né? Então o x junto com dx forma o menos dt sobre 2, aí esse sobre 2 está do lado de fora como uma constante, e teve uma troca no sinal da integração aqui. A parte boa é que a integral que você tem é uma integral parecida com um polinômio, né? Uma potência da variável. Então é fácil de integrar esse tipo de coisa. Fica isso aqui já trocando para x, né? Pronto. Basta você somar 1 no expoente, né? E vai dar meio, por isso a raiz. Só que você tem que dividir pelo número que apareceu, que é meio. E aí o número que você está dividindo meio é o mesmo número que está multiplicando meio, eles cancelam. Por isso que não tem mais esse fator meio. Aí essa constante aí eu coloquei já juntando 1 sobre 2, caso tivesse. Né?
Então essa integral é super tranquilo de fazer. Em geral, quando você tem uma equação em que um integrando que só tem uma função que você quer integrar e você não conhece, boa parte das vezes você pode escolher para derivar. Às vezes não funciona, como é o caso dessa aqui. Essa integração que você precisa fazer, na verdade, nem é uma integração por partes. Eu coloquei aqui só porque eu lembrei dela e ela pode causar uma certa confusão, né? Esse expoente menos um aqui. Mas aqui tem algumas maneiras de resolver e uma delas, acho que a mais famosinha, é um truque muito sujo, velho. Eu não sei nem quem foi a primeira pessoa que viu isso, mas bom, não fui eu. O que você faz é pegar o integrando e multiplicar em cima e embaixo por esse número aqui, ó. Isso aqui é um, na verdade, né? Então você não está mudando nada. Esse CSC é cossecante, tá? E o cote é cotangente. Bom, então estou multiplicando em cima e embaixo por um mesmo número. Bom, integrando é o mesmo. Aí você fala, bom, muito mais complicado, né? O problema é que quando você expande esse cara, você repara que a parte de baixo, a derivada dela tem a ver com a parte de cima. Em particular, a derivada da cotangente é cossecante ao quadrado e a derivada da cossecante é cossecante vezes cotangente. Tendo isso em mente, isso te leva a fazer uma substituição simples. Quando eu falo substituição simples, enfim, eu não estou querendo usar partes nem nenhuma outra técnica que a gente não viu. É só renomear uma certa parte do integrando de uma incógnita. Então, eu vou usar u igual a cotangente de x mais cossecante, que é o denominador aqui. Quando você for calcular a derivada desse cara, é, você vai obter esse elemento diferencial aqui, ó. Então a derivada da cotangente cossecante ao quadrado, a derivada da cossecante, cossecante vezes cotangente. Coincidentemente, é a mesma coisa que tem em cima. Então, assim, uma substituição simples resolve o seu problema, né? Deixa eu colocar uma igualdade aqui, dizer que eu estou fazendo a substituição e uma setinha. Aí eu mando esse PDF lá na sala de aula. Quer dizer, já deve estar lá, né? Quando você está vendo isso aqui, isso aqui já aconteceu. Então, fazendo essa substituição, a integral fica ridiculamente simples, né? Porque a parte de cima toda vira du, a parte de cima toda vira du e a parte de baixo toda vira u. Integral de 1 sobre u, com respeito a u, é o ln, né? Do módulo dessa variável. Aí fica desse jeito, só reescrevendo em termos do. Deixa eu só colocar o ln bonitinho aqui. Só reescrevendo em termos da sua variável, só substituir o u pelo que ele realmente vale, que foi a substituição que a gente fez. Aqui, pronto. Então isso aqui é um pouco maldoso, né? Porque quem é que ia imaginar que você vai multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa? Uma outra forma de você fazer, que não é mais intuitiva não, tá? Não vou mentir. Você fazer o seguinte, você reescrever esse seno aqui usando a seguinte identidade. Vocês lembram que seno de 2x, a gente viu isso no curso de fundamentos? Era duas vezes seno de x, cosseno de x. Tinha essa identidade bem aqui. Não é isso? Você fala, bom, não é a mesma coisa porque aqui está x, né? Aí você pode fazer uma troca de variável. Você chama 2x de x e automaticamente o que era x vira x sobre 2. Então é meio que você está escrevendo o arco duplo, né? Pensa assim, em vez de é, pensar muito sobre por que você pode fazer isso, pensa na relação que existia entre os ângulos, né? Esse ângulo aqui do lado esquerdo da igualdade continua sendo o dobro da direita. Então, sim, a relação é a mesma, não muda muita coisa. A diferença é que quando você faz isso, você pode chamar esse 1 que aparece aqui em cima de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 e você consegue separar em duas integrais esse cara aí. E aí, você fazendo a separação em duas integrais, você acha esses dois logaritmos aqui que você está vendo. Então, assim, é um processo não mais intuitivo, né? Mas é uma alternativa a esse passo misterioso, né? Enfim.
Esse é o 10 asterisco. Nem estava no livro, eu só resolvi comentar. Vamos para o próximo. Vamos para esse 18 aqui. Cara, esse 18 apresenta uma técnica um pouquinho diferente. Você deve imaginar, né? Na verdade, meio que tanto faz a função que você escolhe para integrar e para derivar, porque ambas são, de certa forma, cíclicas, né? Elas têm um período aí. Quando você deriva duas vezes essa exponencial, ela vai voltar para ela mesma, né? Ou quando você integra duas vezes, ela volta para ela mesma. E a menos de uma constante, porque tem esse 2θ, né? Quando você deriva, quando você integra o cosseno, ele vai aparecer o seno da mesma coisa multiplicado por uma potência de 2, né? E talvez um sinal. Mas as duas são cíclicas, então meio tanto faz quem você escolhe para derivar e integrar se a sua opção for usar a integração por partes, que eu acho que é o bom caminho aqui. Então eu escolhi usar a função para derivar o u, tá bom? O cosseno, perdão. E aí você tem esse valor para du, e a função para integrar eu usei o exponencial. Então o dv vai ficar elevado a menos θ. Aqui. Fazendo essa substituição, você chega nesse termo aqui. Aí essa parte aqui é meio bizarra, assim. Aqui, então vamos só checar que está tudo certo, né? O v com u tá aqui, ó. O v com u, beleza? Opa, o último foi muito comprido. Com o u. Por outro lado, tem que aparecer o VDU aqui, né? Eu usei cores aqui que eu nem devia ter usado. Então o V é esse cara aqui e esse cara aqui. Eu acho que eu errei um sinal, inclusive. Ah, não, eu errei um sinal na hora de escrever. Não, tá certo, é isso mesmo. Esse menos aqui aparece porque também tem um menos no DU, então eles cancelam, tá? É, E o U é esse cara aqui e o DU é esse camarada de vermelho. E aí lembrando que esse sinal e esse sinal se mataram aqui dentro da integral, né? Então tá todo mundo aí. Tudo bem. Vou copiar aqui sem as cores para ficar mais fácil de ver. O problema é que essa integral aqui era muito parecida com o do lado esquerdo, né? Você pode pensar, pô, vou ficar fazendo isso para sempre, né? Mas lembra que o negócio é cíclico. Uma hora você vai voltar para a mesma integral que você tinha antes. Aí por que isso vai ser útil? Vamos fazer uma segunda substituição, integração por partes aqui. Vou fazer essa integração por partes, usando essa substituição. Mesmo processo, eu chamo a função que eu vou derivar da trigonométrica, e a que eu vou integrar, na verdade, vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Eu podia ter até copiado ali da direita. Mesma coisa. Quando você faz isso, você obtém, para aquela integral que está ali do lado, essa aqui, essa da direita aqui, você vai obter uma fórmula por parte só para ela. Eu coloquei isso entre colchetes aqui. Já deixei preparado aqui porque não dá para escrever isso tudo na hora no computador. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui é daqui. E essa aqui é daqui. Pronto. Então, eu copiei esse menos E a menos θ aqui embaixo. O menos 2 está aqui também. E essa coisa toda, então, esse cara todo aqui, ó, é essa integral. Beleza? Estou usando por parte só nela. Tá bom? E aí você pode fazer a checagem de que todos os termos estão corretos aqui. Agora, eu vou aplicar essa multiplicação por menos 2 aí, para vocês repararem uma coisa que aconteceu. Vai dar um outro termo enorme, tá? Agora, olha só, lembra que isso aqui é uma coisa só, uma sequência de igualdades, né? Agora, eu vou colocar dentro de um quadradinho, sei lá, azul aqui, podre, né? É, Deixa eu colocar dentro desse quadradinho aqui. Oh, meu Deus. Caraca. Pronto, agora eu acho que vai. Dentro desse quadradinho azul aqui, ó. Olha esse cara e olha esse cara. Exatamente a mesma coisa. Então o que eu vou fazer é escrever essa igualdade. Eu vou escrever de uma vez só, para ficar claro o que você vai fazer, né? Você está procurando uma expressão para primitiva, não é? Então, dando uma simplificada na conta, essa
Se eu igualar esse lado com esse último aqui, ó, com essa última expressão toda, o que você tem é essa igualdade. Só que olha só, você poderia, pelo menos para sua paz de espírito, chamar isso aqui de I, de integral, alguma coisa assim, uma variável de apoio, né? E isso aqui de I, de integral também, né? Aí você pode passar esse menos 4i para o lado esquerdo, né? É a mesma coisa, né? Então, quando você faz isso, do lado esquerdo ficam 5 integrais, né? Aqui, ó. Aí se você quiser pausar o vídeo para pensar, mas isso aqui é i, junto com 4i dá 5i's. E agora seu único trabalho é passar esses 5 dividindo, né? Aí eu vou passar os 5 dividindo e magicamente criar uma constante ali do lado direito, tá? Que eu sei que deve aparecer na constante de integração. Beleza? Então essa técnica nova é quando você repara que você tem funções periódicas e que quando você usar partes, essas funções vão produzir novamente a integral que você queria calcular inicialmente, você pode fazer essa integração por partes várias vezes e passar essa integral para o lado esquerdo depois. Beleza? Então tá aí esse exercício 18, que é uma ideia nova e não é tão incomum assim. É, tem uma integral famosinha porque ela é chata de fazer. Vou escrever aqui, vocês podem tentar fazer como exercício depois. Integral de secante ao cubo. Se eu não me engano, é o mesmo processo, tá? Eu vou até checar se é de fato o mesmo processo e a gente pode tentar resolver na próxima aula. Ou eu vou ter que me retratar na próxima aula, no caso de não ser por partes, mas tentem resolver, né? E depois eu vejo com detalhes lá. Mas isso aqui eu acho que já é capaz de resolver, tá bom? Deixa eu criar uma outra página aqui e resolver esse t cosh de o cosseno hiperbólico, né, de t. Aí esse é um dos exemplos que eu resolvi colocar porque ele é uma integral definida, né? Você está calculando, pegando uma primitiva dessa função e avaliando essa primitiva no 1 e no 0, aí, usando o teorema fundamental do cálculo. Então, algumas informações que vocês precisam saber, né, caso vocês não lembrem da aula, o que é o seno hiperbólico e o que é o cosseno hiperbólico. A parte do aspecto geométrico, de que é cada um dos dois, geometricamente, né? Algebricamente, eles se expressam dessa forma em termos de exponencial, tá? Deixa eu só ver se eu errei o sinal, no caso. Aqui está escrito a mesma coisa, né? O cosseno é o que tem o mais entre os exponenciais. Vou só ajustar aqui, pronto, é o que tem mais. E usando essas definições de seno e cosseno, você consegue mostrar, por exemplo, que as integrais deles se comportam de uma forma muito parecida com o seno e cosseno usuais, tá? A integral do seno dá cosseno, eu falei parecido, não igual, né? E a integral do cosseno dá seno. É realmente sem o sinal, tá? Na verdade, não troca de sinal quando você integra os dois. Você pode, com a definição deles, checar que isso acontece. Você sabe integrar e derivar exponenciais, né? Então você consegue checar essa implicação aqui, né? Então, beleza. A sua integral é essa aqui. O que a gente vai fazer é usar a mesma técnica que a gente usou no primeiro exercício, o exercício 3 dessa lista que eu estou fazendo agora. Nesse exercício 3, a gente repara que tinha um polinômio, né, multiplicando uma função que você sabia integrar, está aqui a integral dela, né? Então eu vou escolher essa função para derivar e a outra para integrar, porque a sua integral vai ficar mais fácil, né, de acordo com a observação que eu havia feito mais cedo. Então eu vou pegar. Primeiro deixa eu dar uma reduzida nisso aqui. Eu vou colocar num cantinho aqui. Ó. Pronto. Deixa no cantinho, que posteridade. E aqui eu vou colocar a substituição. Então, se você chamar u do polinômio, du vai ser dt. E se você chama dv de todo o restante do integrando, você vai ter v igual a seno hiperbólico de t. As pessoas costumam chamar de sinh de t. Então, o que eu vou fazer é, em vez de escrever sempre com os limites de integração, cada uma das expressões, eu vou primeiro achar uma primitiva. Então aqui integral indefinida, vou encontrar uma primitiva e depois de encontrar a primitiva, eu vou avaliar nos limites de integração usando o teorema fundamental, tá bom? Então essa aqui é a substituição que eu estou fazendo. Fazendo essa substituição,
vai aparecer do lado direito isso aqui, ó. Aqui tem duas igualdades, não precisa de tudo isso. Então vai ficar assim. É, aqui aparece U vezes V, tá aqui U vezes V, e depois V vezes DU, tá aqui vezes, V vezes DU, beleza? E essa integral aqui é fácil de calcular, né? É, é simplesmente o cosseno, sem nem mudar de sinal, né? Então, tá aqui a primitiva. Então, isso aqui representa uma família de primitivas desse integrando, né? O que você vai fazer então é escolher uma dessas primitivas. Você vai arbitrar uma constante c e usualmente não vai fazer diferença no final, né? Mas usualmente você escolhe o zero, né, para você representar. E aí você vai escrever dessa forma aqui. Deixa eu deletar isso aqui que eu peguei a expressão inteira já. Pronto. Então eu escolhi a primitiva que tem a constante zero. Você vê que nem aparece a constante aqui, né? É avaliada do 1 até o zero. Do 0 até 1, né, no caso. Aí você só precisa substituir os valores 0 e 1 aí para achar o resultado. Aí você vai precisar fazer um pouquinho de conta aqui com as definições de seno, cosseno e hiperbólico para você descobrir quanto que é quanto, né? Mas aqui já dá para ver, ó, não interessa quanto que é o seno hiperbólico, ele está multiplicado por zero, isso aqui vai dar zero, né? É uma das observações. Mas usando a definição deles dada aqui em cima, vou escrever assim, ixi, nossa, ficou horrível, porque o colchete está bem pequenininho. Deixa eu ajeitar o colchete aqui rapidão. Só para o colchete ficar do mesmo tamanho da fração, senão, sei lá, fica esquisito demais. Pronto, pronto. Ficou melhor agora, desliga. Então, beleza, esse cara aqui a gente já viu que dá zero. Aí, E elevado a zero é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1, né? O resultado dá 2 dividido por 2 vai dar 1 de novo, né? Por outro lado, olha esses caras aqui, ó. Você tem E menos E. Cancela com esse, né? Aí vai ficar menos E a menos um, menos E a menos um, menos 2E a menos um, que é menos E a menos um. É só continha, tá, gente? Tem nada de cálculo a partir dessa linha, né? Aqui ficou de novo sem os colchetes, e aqui com os colchetes totalmente diferentes, então eu já vou deletar colchetes, nem preciso de tanto, e já dá o seu resultado aqui, 1 menos 1 sobre E, né? Se você preferir outra ordem. Beleza, esse é um exemplo de uma integral definida. Eu vou fazer um outro que também tem uma sacada um pouquinho mais sutil. Isso aqui também é uma integral definida, a gente vai, mesmo processo, encontrar uma primitiva primeiro, para depois avaliar essa primitiva de 0 até 1. Mas o problema aqui é que, primeiro, a substituição simples não vai colar, né? Porque você vê que esse cara de cima aqui, ele tem a potência inclusive maior do que esse cara, esse radicando aqui, né? Então, quando você derivar, a diferença de potência fica ainda maior. É, então, uma ideia, e esse aqui não vou dizer que é um truque, né? É, mas é uma reescrita inteligente dessa integral. Primeiro eu vou escrever como integral indefinida e fazer a substituição, a reescrita que eu estava falando. Então, repara que o termo da esquerda é o mesmo, tá? Não mudei nada. Aí, o que, que eu fiz do lado direito? Você tinha o r ao cubo, que é a mesma coisa que r ao quadrado vezes r. Então eu destaquei o r ao quadrado, está aqui do lado de fora, e tem o outro r dele aqui dentro. Aí eu coloquei um 2 aqui e dividi por 2 do lado de fora, para não mudar o valor, né? Só para combinar esse termo aqui com a derivada desse cara. Aí para que isso serve, né? Isso serve para, por exemplo, tentar aplicar uma técnica já familiar, né? Quando você tem um polinômio e uma função que você consegue integrar. Então você tenta reduzir o grau desse polinômio que aparece multiplicando. Eu sei que aparece um 2R aqui, né? É, mas a substituição que eu acho que fica boa de ser feita é essa aqui, ó. Aí já está bem separadinho para vocês.
eu vou chamar o U desse cara do lado esquerdo, e todo o restante vai ser o dv. Então a substituição fica desse jeito. Aí aqui, pausa um pouquinho o vídeo se você precisar. Como é que eu sei que se o dv é isso, o v é isso? Basta você tentar integrar esse termo aqui. Para você integrar esse cara, fazer a integração desse jacobiano aqui, que está multiplicando dr, você vai fazer uma substituição simples. Chamar esse cara aqui de baixo de uma variável auxiliar. E vai ver que esse de cima é justamente a derivada. Então, se você quiser checar que é verdade, em vez de fazer a integração na mão, pegue e deriva o dv. Para você ver que você vai ter que usar a regra da cadeia, e daí vai aparecer o 2r em cima. Beleza? Então, reescrevendo a equação, usando a substituição por partes, não esquece do meio do lado de fora, tá? Tem esse meio aqui multiplicando, aí isso aqui dentro é a integração por partes. Aí repara, u vezes v está aqui na frente, menos v, que é essa raiz, vezes du, que é o 2r/dr. Aí essa é a parte boa. Olha só o que aconteceu de novo aqui do lado direito. Esse cara tem a ver com a derivada desse aqui, né? Do que está dentro. Então, para você resolver essa integral aqui do lado direito, você só precisa fazer uma substituição simples. Eita, não essa. Essa substituição aqui. Chama tudo que está dentro de t. Se você chamar tudo que está dentro de t, o seu dt vai ser 2r/dr, que é justamente o termo que aparece ali. Então deixa eu colocar isso aqui nos quadradinhos para ficar um pouco mais organizado. É uma pequena vantagem de exercício online, é que você consegue não deixar o quadro uma bagunça. Aqui vai ter uma igualdade. A igualdade vai ser essa aqui. Pronto. Então repara, eu optei por fazer a substituição só dentro da integral, tá? Porque o outro termo eu ia ter que substituir pela variável t para depois voltar. Então, fazer o mesmo trabalho várias vezes, né? Então, quando você substitui t dentro da integral, vai aparecer uma raiz de t aqui, né? E esse cara vai ser incorporado junto desse elemento diferencial aqui de t. Só que integrar esse tipo de função é fácil, né? É só somar um no expoente, vai aparecer um 3 meios, né, no expoente, e você vai ter que dividir pelo número que apareceu. Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, né? Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí repara, pessoal, esse termo aqui, ó, que eu estou colocando de verde, é a mesma coisa que t elevado, deixa eu escrever um pouco mais para baixo, t elevado a 3 meios, né? T elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz de t elevado ao cubo, né? Que é exatamente o que está acontecendo, né? Beleza, você achou uma primitiva. Só que você queria uma integral definida, não era a indefinida, né? Então eu vou pegar uma dessas primitivas aí, de preferência que tenha a constante mais simples, normalmente o zero, e usar para calcular o valor dessa integral. Isso aqui é uma área, né? Você interpreta como uma área. Então eu peguei que tem a constante zero, e eu vou ter que avaliar no 1 e avaliar no zero. E subtrair esses resultados. Então aqui eu nem sei se vai caber nessa linha, esperava que coubesse para não ter que usar mais linhas. O que eu fiz? Daqui para cá eu só multipliquei por meio, né? Aqui apareceu 1 sobre 2, e aqui esse 2 cancelou com 2 de cima, então ficou só sobre 3. E o restante é tudo igual. Dessa linha para essa, o que eu fiz foi substituir o 1 nessas duas expressões. Quando você substituir o 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado vezes raiz de 5 sobre 2, que é esse termo aqui, né? Esse termo aqui. E no segundo termo, quando você substitui 1, vai aparecer um raiz de 5 sobre 3 ao cubo. Aí por que apareceu esse 5? Porque raiz de 5 ao cubo é raiz de 5, raiz de 5, raiz de 5. Você junta dois deles para dar um 5, né? Aí por isso que gerou esse termo aqui. E esse outro é avaliando essa primitiva no zero. Então quando você substituir no zero, esse primeiro termo cancela, porque tem um zero multiplicando. E o segundo termo vai aparecer um raiz de 4 ao cubo. Raiz de 4 é 2, 2 ao cubo é 8. Então por isso que apareceu esse cara aqui. Agora eu vou dar uma mexida nesses termos, né?
Eliminei o zero, fiz os ajustes de sinais. Agora você pode. Deixa eu acho que não vai caber, velho. Não, vai ter que caber. Eu vou encolher um pouco alguma coisa aqui. Então o que eu fiz aqui foi só colocar todos os termos num denominador comum para conseguir somar, tá? Termos semelhantes. E os únicos termos semelhantes são esses que têm raiz, né? O resto eu acho que fica. Acho que não muda. Então fica desse jeito aqui, ó. 3 raiz de 5 menos 10 raiz de 5 dá menos 7 raiz de 5. Eu botei o 16 na frente. Deixa o resultado desse jeito. Então é isso, pessoal. Eu acho que tem alguns exercícios feitos aí que, se você tiver dúvida em algum outro, você consegue usá-los como uma referência, né? Se você tem algum exercício que você tentou fazer e não conseguiu, me fala que, ou então anota aí que na segunda-feira a gente faz. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.